Era um dia de sábado e os discípulos de Jesus estavam com fome. Ao passar pelas plantações de milho, eles colheram espigas e comeram. E não havia nada de errado naquilo. Mas, aos olhos dos fariseus, que como sempre estavam por perto e de olho, eles estavam violando o sábado. Naquela época, os judeus eram tão supersticiosos na observância do sábado que, em suas guerras contra os romanos, eles consideravam crime até mesmo tentar se defender se fosse sábado. Quando os inimigos descobriram isso, passaram a marcar os confrontos para o dia de sábado, claro. Jesus nunca violou o mandamento de Deus de observar o sábado e nem aprovou que seus discípulos o violassem. O que ele sempre fazia era quebrar as regras adicionais legalistas feitas pelos fariseus à lei de Moisés. Jesus então entrou em defesa dos discípulos. O primeiro princípio apresentado por ele foi quando Davi comeu os pães da proposição, que era exclusivo para os sacerdotes. Jesus lembrou a eles que a necessidade humana é mais importante do que a observância de rituais cerimoniais. O segundo princípio apresentado por Jesus foi que os próprios sacerdotes violavam o sábado, pois o ritual do templo sempre envolvia trabalho, como acender o fogo, abater e preparar os animais, colocá-los no altar e uma série de outras coisas. Se o serviço no templo justificava a quebra das regras do sábado, quanto mais o serviço a ele, que era maior que o templo, justificava a ação dos seus discípulos. Ao se colocar como superior ao templo, ele estava afirmando sua divindade e sua autoridade absoluta. A misericórdia, tão negligenciada por aqueles fariseus, era a essência da lei. A falta de compreensão desse princípio fazia com que eles usassem suas tradições para justificar o sacrifício, em detrimento da misericórdia, quando Deus queria justamente o contrário. O terceiro princípio apresentado por Jesus foi o mais impactante. Ele afirmou ser o Senhor até do sábado. Esta foi uma reivindicação direta à sua divindade. Jesus deixou claro que tinha autoridade para saber se seus discípulos violavam ou não a lei do sábado, porque ele também é o Senhor do sábado. Um tema geral nesta sessão de Mateus é a crescente oposição contra Jesus. Ele frequentava a sinagoga normalmente, mesmo não tendo nada para aprender, ele foi à reunião naquele sábado. Estava presente na reunião um homem com uma mão atrofiada. Os líderes religiosos viram naquele homem um caso interessante para tentar encurralar Jesus, perguntando se era permitido curar no sábado. A resposta de Jesus foi um breve resumo da sua visão sobre a lei. A misericórdia e a necessidade humana estão acima do rigor da regra cerimonial. Então Jesus ordenou ao homem que estendesse a mão. Ora, isso era impossível para um homem com a mão atrofiada, mas Jesus deu tanto a ordem quanto a capacidade de cumpri-la, e o homem se esforçou e foi curado. Em resposta a essa demonstração de compaixão, poder e sabedoria, os fariseus, na dureza dos seus corações, começaram a traçar um plano para matar Jesus. Esse ato, sim, foi uma violação ainda maior do sábado. Sabendo da conspiração dos fariseus, Jesus se afastou um pouco do ministério público. Não foi por covardia, mas em respeito ao tempo determinado por Deus Pai para o cumprimento do seu ministério. As multidões continuaram seguindo Jesus e ele continuou respondendo com compaixão, curando a todos. A citação do profeta Isaías fala do caráter gentil do Messias. Ele, como servo, foi um exemplo para nós, não apenas pelo que fez no passado, mas porque ainda hoje ele serve a todo o seu povo com mais eficácia do que nunca. Ele não trilhou o seu caminho por meio de uma personalidade dominante e discursos altos e imponentes. Em vez disso, Jesus impressionou os outros pelo Espírito de Deus que estava sobre ele. Ele não esmagaria a cana quebrada, isto é, não desistiria das pessoas fracas, oprimidas e falhas, prestes a quebrar de vez. Ele as trataria com delicadeza e paciência para restaurá-la.
Ele não apagaria o pavio que fumega, ou seja, Jesus não apagaria nem desprezaria aquela fé ou esperança quase extinta, fraca, prestes a apagar de vez, soltando apenas fumaça. Ele iria tratá-la com cuidado, dando-lhe a chance de reacender. Jesus fará isso com paciência e misericórdia até que sua vitória final esteja completa e o bem prevaleça. Em seu nome, os gentios esperariam. Mateus deixou registrado o ministério de Jesus entre os gentios. Isso foi algo surpreendente e talvez até ofensivo para os leitores judeus de Mateus, mas foi o que Deus falou através do profeta Isaías. Então trouxeram para ele um endemoniado cego e mudo, lembrando que, segundo as tradições da época, era impossível expulsar o demônio sem saber seu nome. Como o demônio tinha deixado o homem mudo, a libertação daquele homem era impossível. No entanto, mais uma vez, Jesus demonstrou seu poder e sua autoridade, expulsando o demônio de maneira que o homem passou a ver e a falar. O povo presenciou aquele milagre, ficou maravilhado e começou a se perguntar se Jesus não seria o Messias prometido, o filho de Davi. Mas os líderes religiosos fariseus precisavam desacreditar o milagre. Como não podiam negar a cura, eles atacaram a fonte do poder de Jesus, alegando que ele expulsava demônios pelo poder de Beuzebu, o líder dos demônios. A acusação tinha a intenção de reduzir Jesus a um agente de Satanás, transformando seus atos de bondade em prova de maldade ou feitiçaria, invalidando assim sua reivindicação de ser o Messias. Jesus conhecia o pensamento daqueles fariseus e observou que não fazia sentido Satanás expulsar Satanás. Eles precisavam explicar como Satanás se beneficiaria daquele milagre. Jesus usou uma tática de confronto lógico para refutar a acusação dos fariseus. Se a expulsão de demônios era uma obra de Satanás, então os próprios filhos dos fariseus estariam a serviço do diabo. Só a título de curiosidade, o historiador judeu Flávio Joséfo registrou rituais de exorcismo em sua época, na qual os judeus usavam fórmulas envolvendo anéis, raízes e a recitação de encantamentos para retirar o espírito maligno pelo nariz do possuidor, e os resultados provavelmente eram insignificantes. Com aquele confronto, Jesus demonstrou que a acusação dos fariseus era hipócrita e autodestrutiva. Eles teriam que condenar suas próprias práticas para poder condenar a dele. Usando uma analogia, Jesus explicou sua autoridade para neutralizar o poder de Satanás. Nela, ele se identifica com o homem mais forte que amarra o homem forte. Ele deu provas disso expulsando os demônios. O fato de ele ter conseguido invadir com tanto sucesso o território do inimigo foi a prova de que Satanás não pôde resisti-lo. Com isso, Jesus apresentou um princípio valioso na guerra espiritual. Ele nos dá permissão para usar o seu nome e sua autoridade para amarrar o homem forte, Satanás. Jesus declarou que não existe meio termo em relação a ele e à sua obra, ou se está a favor ou contra. No mundo atuam apenas duas forças, a reunião e a dispersão. Quem pratica uma, contradiz a outra. Ele advertiu solenemente os fariseus que a rejeição deles, considerando o que já tinham visto através de Jesus, demonstrava que estavam rejeitando a ação do Espírito Santo, atribuindo intencionalmente o seu poder a Satanás. Com isso, eles rejeitavam a única fonte de convencimento e perdão, tornando seu pecado imperdoável. As consequências eternas desse pecado nos obrigam a encará-lo com seriedade. A blasfêmia contra o Espírito Santo é mais do que uma fórmula de palavras. Consiste em uma rejeição total à pessoa de Jesus Cristo. Deus não pode perdoar aquele que rejeitou seu filho. E é o Espírito Santo quem dá testemunho de Cristo e quem convence o pecador do seu pecado.
As palavras malignas dos fariseus eram uma prova da maldade que residia em seus corações. Jesus os chamou de raça de víboras por causa da sua natureza maligna e hipócrita. Jesus disse que no dia do juízo, cada um será confrontado com suas palavras inúteis, que demonstram uma intenção ou atitude má, oculta no coração. As palavras não serão a causa da condenação, mas sim a prova irrefutável da condição interna do coração. E então, alguns escribas, mestres da lei e fariseus, fingindo sinceridade e respeito, pediram a Jesus um sinal com o objetivo de testar sua autoridade e encontrar mais um pretexto para desacreditá-lo diante do povo. Jesus condenou o pedido deles porque já havia dado a eles inúmeros sinais milagrosos. No entanto, lhes deu o grande sinal da sua ressurreição, usando a vida do profeta Jonas. Jesus era o sinal de Deus e aqueles líderes religiosos não o reconheciam. Os ninivitas reconheceram a advertência de Deus em Jonas. A rainha de Sabá reconheceu a sabedoria de Deus em Salomão, mas os escribas e fariseus não reconheciam Jesus como Messias. Então Jesus passou a falar sobre as consequências perigosas de rejeitá-lo. No contexto aqui, o ponto principal de Jesus não era sobre os princípios de possessão demoníaca, mas sim alertar os líderes judeus que a rejeição e oposição a ele os deixaria em uma situação muito pior do que antes. No entanto, o uso dessa ilustração nos mostra alguns princípios interessantes da possessão demoníaca e demonstra que Jesus a considerava um fenômeno real e não apenas uma superstição contemporânea. Jesus usa a imagem de um espírito maligno que sai de uma pessoa e, ao voltar, a encontra vazia, sem a presença de Deus ou de princípios espirituais. Então ele retorna com outros 7 demônios ainda piores e toma posse daquele coração. Aparentemente, os demônios, ou pelo menos alguns deles, desejam um hospedeiro humano e procuram um lugar entre aqueles que estão vazios de Deus, vendo nisso como um convite para entrar. E como ele volta acompanhado, o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Isso ressalta a urgência de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Enquanto Jesus falava ao povo, vieram avisar que sua mãe e seus irmãos queriam falar com ele. Jesus aproveitou a interrupção para redefinir quem constitui sua verdadeira família. Em vez de valorizar os laços de sangue como a conexão mais importante, ele aponta para os seus discípulos e estabelece uma nova prioridade espiritual. Jesus declara que quem faz a vontade do seu Pai Celestial é, para ele, como irmão, irmã e mãe. Com isso, ele ensinou que a obediência a Deus é o novo laço de parentesco que define a filiação e a intimidade com ele, superando as relações familiares terrenas. A família espiritual é formada pela ação, por fazer a vontade do Pai, e não apenas pelos laços de sangue. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E como as multidões se reuniram à sua volta, ele entrou num barco, se assentou, e enquanto todos estavam de pé na praia, ele começou a pronunciar várias parábolas. Esse será o nosso assunto de amanhã, aqui no Canal Bendito. Até lá!